Então, Lucas 23, 38, verso 38. Nós vamos ler do 38 até o 43, tá? Então, vamos lá. Lucas 23. Lucas 23, 38. Essa inscrição estava acima dele. Acima dele aqui é Jesus, né? Jesus está pendurado na cruz. Este é o rei dos judeus. Então, um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, repreendendo-o, disse: Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem. Mas este homem não fez mal algum. Então disse Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 18, verso 28. João 18, 28. Depois levaram Jesus da presença de Caifás para o palácio do governador. Era de manhã cedo, e eles não entraram, para não ficarem cerimonialmente impuros e poderem comer a refeição da Páscoa. Então Pilatos saiu para recebê-los e perguntou: Que acusação trazeis contra esse homem? Eles responderam: Se ele não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhe Pilatos: Levai convosco e julguem-no segundo a vossa lei. Mas os judeus disseram: Não nos é permitido executar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus havia falado, referindo-se ao tipo de morte que ele sofreria. Então Pilatos retornou ao palácio, chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Perguntas isso por iniciativa própria? Ou foram outros que te falaram a meu respeito? Pilatos prosseguiu: Acaso sou eu judeu? O teu povo e os principais sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Pilatos lhe perguntou: Então tu és um rei? Jesus respondeu: És tu que dizes que sou um rei. Foi para isso que nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos lhe perguntou: Que é a verdade? E dito isso, saiu de novo falar aos judeus e disse-lhes: Não vejo nele crime algum. Todavia, tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos responderam gritando: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um líder rebelde. Amém? Até aqui. Pai, obrigado, Deus, por estarmos mais uma vez diante do texto da Escritura. O texto que vale a nossa vida, que vale a nossa fé. Que o Senhor fale conosco nessa manhã por esse texto e nos dê a chance, como assim fez em todo o ano passado, de nesse ano pavimentar o caminho que devemos andar em cima e sobre as Escrituras. Fala conosco, é a nossa oração simples em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma pergunta simples que a gente já pode ter feito para o Evangelho, para as Escrituras, para a Bíblia, enfim, se todos merecemos condenação, como diz a Escritura, se todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus e não há um justo sequer, e todos são flagrantes diante de Deus o tempo inteiro, Deus seria justo se decidisse aniquilar a humanidade, desfazer-se de toda a sua criação e zerar tudo, e não criar mais nada, e habitar somente no seu ser trino por toda a eternidade. Se todos são assim, vem aqui, Roberto, papai, obrigado. Se todos são assim, o que nos difere um dos outros? Há uma diferença nossa de um para o outro? Há alguém melhor? Há alguém pior? Nesse ponto de vista, do ponto de vista do Evangelho? Essa pergunta a gente já fez.
E aí, por a gente ainda pecar e sermos pecadores, aí a gente faz o quê? A gente nivela por baixo. Para não ter obrigação de ser melhor, a gente diz, já que é todo mundo ruim, vamos nos abraçar. Eu não tenho razão para buscar o melhor em mim, já que todo mundo é ruim, eu não vou ficar tentando sozinho. E aí, quando a gente erra, um erro mais feio, a gente tropeça num negócio mais grave, a gente usa aquele versículo bíblico bem fora de contexto, bem fora de aplicação teológica, e diz o quê? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem nunca errou, que me julgue. Então, o que a gente faz? A gente nivela por baixo. Já que é todo mundo ruim, não tem por que eu tentar ser melhor. Já que eu vou tentar enxugar gelo o dia inteiro, então eu desisto. E aí a gente se abraça na ruindade geral, que vamos todo mundo vivendo uma anarquia. Certo? A maioria vive assim. Eu não tenho razão para ser melhor. Mas então existe uma diferença? Já que todo mundo é pecador? A resposta é sim, existe. E a diferença, ela vai ficar evidenciada na resposta que o coração dá à revelação do Evangelho. É isso que vai começar a diferenciar uma pessoa da outra. A resposta que o coração dá diante de uma revelação de Jesus. Porque por mais que você não possa escolhê-lo como Salvador, a partir da revelação dele a você, a sua obrigação é escolhê-lo como Salvador. Porque até então você não ouvia, você estava morto, como a gente cantou na canção de Jonas, da sepultura me tirou. E na sepultura ninguém vê nada, porque está todo mundo morto. Qual a única escolha que o morto tem? Desde 2020 eu falo isso aqui, continuar morto. É a única escolha que ele tem, ele não tem outra. O morto só pode escolher isso, permanecer morto. É imposto a ele essa decisão e essa escolha. A partir do momento que Jesus te traz a vida, você não quer mais permanecer morto. Porque você conheceu algo para além da morte que você vivia no seu pecado. E quando você conheceu esse para além da morte, a sua obrigação é fazer o quê? Agarrar-se a isso. Né? Você não quer mais pensar na possibilidade de permanecer morto, porque agora você conheceu algo para além daquilo. Então você agarra-se a isso. Então, torna-se uma obrigação escolher a vida. Não é que você está lutando pela vida. Você obrigatoriamente escolhe viver, porque você não quer a outra posição. Não é assim? A partir desse momento, tudo muda. Então, há uma escolha do coração quando o Evangelho é revelado, que é o nosso me rendo, Senhor. Sou teu. É o que Jonas canta. A ti pertence a salvação. Estou aqui. Estou aqui. Então, é isso que difere um pecador do outro. O momento de iluminação e o momento da resposta do coração. Então, a questão está em como o homem confrontado pela graça de Deus se percebe a partir disso. Como o homem que foi confrontado com a revelação do Evangelho e a revelação do favor de Deus a ele vai se comportar a partir disso. Qual é a resposta que ele vai dar diante disso? Confrontado pela graça, o que ele vai fazer com essa informação? Como que ele vai passar a se perceber diante da graça? Isso é o que vai acontecer e essa é a resposta que ele tem que dar. Ou seja, o que ele vê nele quando está olhando para a graça e se refletindo nela. Porque, veja, quando a gente é morto em pecado e a gente é um morto, a gente é como a história do Conde Drácula, né? Vocês lembram de uma das características do Conde Drácula? Quando ele estava na frente do espelho, o seu reflexo não aparecia. Por quê? Porque ele estava morto. Ele era um vampiro. Ele havia morrido, mas vivia morto. Só é cinema, tá? E história. Mas isso é a história dele. Então, quando ele chegava na frente do espelho, ele não tinha que refletir, porque ele estava morto. Vai refletir o quê? Assim éramos nós. A gente não se enxergava sem Jesus, porque éramos mortos. Então, todos os defeitos estavam ali, todos os pecados estavam ali, todos os erros estavam ali aos olhos de todos, menos do nosso. Aos nossos olhos, nós éramos apenas livres. Eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Isso não é defeito, isso é liberdade. Tá, mas você bebeu e bateu um carro e quase matou a família, mas eu sou livre. Ora, então a gente não se enxerga. A partir do momento que a graça se revela, ela se revela como o quê? Como um espelho. E aí você passa a se ver.
E quando você é confrontado pela graça e passa a se enxergar, o que você enxerga em você mesmo? Todos os defeitos que você nunca percebeu que tinha. Todos os pecados que você cometeu contra um monte de gente que você nunca achou que eram graves. E tudo aquilo que você fez contra Deus, que você achou que nunca seria levado em consideração, mas foi. A ponto dele matar o próprio filho para não matar você e eu. Então a graça é esse espelho. Quando a gente é refletido na graça de Deus, na revelação do Evangelho, a gente passa a se enxergar. E a gente enxerga o pior em nós. Que é a única chance que a gente tem de melhorar. Por isso que Paulo diz que Deus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo está querendo dizer, se todo mundo é pecador, então eu sou o pior. Porque se todo mundo é ruim, eu quero ser o melhor ruim que tem. É isso que ele está dizendo lá? Se todo mundo é pecador, eu sou o pior, porque eu quero ser o melhor pior. Eu sou o primeiro pior. Não. O que Paulo está dizendo é, Deus veio ao mundo salvar pecadores, todos ruins. Eu sou o pior de todos. Por orgulho, não. Ele está dizendo, só quem enxerga-se como o pior vai entender o tamanho da graça. Só quem se vê no final da fila vai entender o tamanho do favor. Então, o que Paulo está incentivando é, seja o pior. Ou enxergue o pior em você para você poder aproveitar o melhor. Está entendendo? Enxergue sempre o pior em você, porque a chance que você tem de confessar esse pior e melhorar. Porque enquanto você achar que não é tão ruim assim, você vai continuar com a tua ruindade vestida de bondade. Mas uma veste transparente, mentirosa, arrogante. Enxergue-se como é, o pior de todos, o tempo todo. É como a frase de um pregador que diz, Deus pode ter amado o mundo inteiro e entregue o seu filho pelo mundo. Deve haver no mundo alguém digno disso. Mas a minha pergunta é, por que ele fez isso por mim? Não me impressiona, então, que Deus tenha amado o mundo e entregue seu filho por ele. O que me impressiona é ele ter feito isso por mim. Os outros eu não posso falar por eles. Talvez um se ache digno de ser salvo. Agora, eu sei que comigo não contou. Eu sei que comigo foi um favor do tamanho de um negócio que eu não consigo compreender. Porque eu sei quem eu sou. O pior entre os piores. Entende? Então essa é a diferença. Se todos são pecadores, a diferença está na resposta do coração diante da revelação do Evangelho. E nos dois textos que nós demos, nós temos um exemplo disso. Nesses dois textos. Se você percebeu, primeiro, existem 3 perguntas que Pôncio Pilatos faz a Jesus. Ele faz 3 perguntas que ele faz a Jesus, com a intenção de interrogar Jesus para dar a Jesus o veredito dele, Pilatos. Então, no interrogatório são 3 perguntas, e a partir das 3 respostas ele vai dar um veredito. Mas o que Pilatos não percebe em nenhum momento é que, ao encontrar Jesus, o julgamento que se iniciou foi o dele, e não o de Jesus. Quando ele chama Jesus na presença dele, como governador, Pôncio Pilatos, e diz, eu vou te interrogar porque a partir das perguntas eu vou te dar o vaticínio, ele não percebeu que ele é que estava na frente do juiz. E ele tinha começado a ser julgado. O próprio Pilatos. Por outro lado, se com Pôncio Pilatos existem 3 perguntas que ele faz para julgar Jesus, no ladrão da cruz, no texto de Lucas, existem 3 respostas que o ladrão dá, sem que Jesus faça uma pergunta sequer. Jesus, nesse episódio da cruz, só fala no final. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É só essa hora que ele fala. O resto, Jesus está calado. Quem fala são só os 2. Jesus não faz pergunta nenhuma. Mas esse ladrão responde 3 perguntas que ele entendeu que estavam sendo feitas quando crucificado ao lado do Mestre, ao lado do Messias, do Salvador. Então hoje eu queria falar com vocês sobre isso. Lavar as mãos não purifica o coração. Lavar as mãos não purifica o coração. Quem aqui já cometeu um erro tão grande, e não precisa contar o erro. Conte para Deus, não precisa contar para mim. Um erro tão grande, uma falha tão pesada, que quando aquilo te vem à mente, você tem vontade de arrancar os seus olhos. Eu quero tirar os meus olhos para não lembrar mais dessa cena, para não enxergar mais isso, porque é muita vergonha. Eu quero arrancar os meus ouvidos, para eu não ter que me escutar falando o que eu disse nesse dia. Eu quero arrancar minha boca inteira, para eu nunca mais correr o risco de fazer. Você tem a vontade de expurgar de você, de alguma maneira, visível o que você fez. Não tem esse dia?
dia da maior vergonha que você passou, do maior vexame, do maior pecado, que você olha para trás e diz, nossa, como eu queria pagar isso que eu fiz. Então, não adianta arrancar olho, ouvido, boca, o que for. Só tem um jeito. É, em vez de lavar as mãos para tentar limpar, purificar o coração para não fazer mais. E é isso que a gente vai entender nesses dois textos. Lavar as mãos não purifica o coração. Então vamos às 3 perguntas que Pilatos faz e as 3 respostas que o ladrão da cruz dá. Primeira pergunta de Pilatos é: qual é a acusação? Verso 18, capítulo 18, verso 29 de João. E Pilatos saiu para recebê-los e perguntou: que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam: se ele não fosse malfeitor, não entregaríamos a você. E Pilatos respondeu: leve convosco e julguem de vocês segundo a lei de vocês. Mas os judeus disseram: não podemos executar ninguém, não é permitido a nós. Olha só, primeira pergunta de Pilatos não é para Jesus, são para os religiosos que trouxeram Jesus. E ele diz: qual é a acusação? Quando Pilatos pergunta isso a esses acusadores de Jesus, logo se percebe que Pilatos não está nem um pouco interessado no assunto. Ele não quer saber da resposta. Pilatos quer paz. É Páscoa. A cidade está cheia. Se você acompanha a leitura bíblica, lê os evangelhos periodicamente e até assiste algumas séries, você vai perceber que Pilatos já está com um problema com César. Porque são muitas insurreições que acontecem lá na Palestina e César já está por aqui com ele porque ele só leva problema para ele. Ele nunca consegue apaziguar. Então Pilatos não quer rolo, não quer confusão. Quando ele chega no dia da Páscoa com alguém, com aquele alvoroço, ele diz: eu não acredito que nesse dia, que não pode ter bagunça, esses camaradas estão arrumando confusão. Então ele diz: o que aconteceu? O que vocês trouxeram? Já vai dizendo qual é a acusação que vocês têm contra ele, para eu já resolver, porque eu não quero bagunça. Ó, o César já está por aqui comigo. Então, fala logo. Então, veja, ele não está interessado em ser justo no seu julgamento. Ele não está interessado em saber se aquele a quem eles trazem, que é Jesus, é inocente, é culpado. Ele não está nem aí, ele quer que se resolva. Ele quer que se resolva logo. Aí ele já joga de novo para eles, ó. Por que vocês mesmos não julgam? Roma deixa que vocês cumpram a lei de vocês internamente. Essa é uma grande diferença do Império Romano para os outros, né? Roma queria só a arrecadação e o poder. Ninguém poderia se insurgir. Mas eles não estavam nem aí com as religiões. Tanto é que no Império Romano as religiões tinham liberdade de existir. Mas, ó, existam aí. Vocês têm leis internas, cumpram as suas leis, desde que essas leis não infringam as nossas leis. Entendeu? Então, façam do jeito de vocês. Não me tragam problema. Se ele é um malfeitor, vocês não matam por apedrejamento aí quem faz coisa errada? Quem rouba não faz, então. Conclui logo aí, ó. Pedreja esse rapaz e me deixa em paz. E pare de fazer bagunça. Não venham me procurar quando vocês podem resolver por vocês mesmos. Então a gente percebe o que aqui em Pilatos? Que ele não quer saber se Jesus é inocente ou não. Ele não quer saber qual é a acusação. Julguem-no vocês, ele não está interessado na resposta. E isso fica claro que Pilatos está confortável nas suas condições. Ele está confortável na sua posição de governador. Quem fica muito confortável na posição que está, não quer saber de Jesus. Não quer saber se Jesus foi crucificado pelos seus pecados. É como se ele dissesse: eu não pedi. Morreu lá por mim porque quis. Eu nunca pedi nada. Eu nunca orei para que alguém morresse pelos meus pecados, porque eu nem acho que eu peco. Entende? Pilatos está nesse patamar. E nós vivemos assim por muito tempo. E muitos vivem assim hoje, confortáveis. Estão tão confortáveis nas suas condições, que a condenação de alguém, mesmo sendo injusta, não importa. César, Jesus morreu por você e de maneira injusta, porque ele não tinha pecado. Ele disse: eu conheço. Eu não pedi. Eu não quero saber. Eu estou bem do jeito que eu estou. Não é assim? Você já não tentou evangelizar a gente que pensa assim? Ele não te diz isso abertamente às vezes, mas ele te diz nas periferias das falas, né? Ele fica: tá. Tá bom. Ele não quer saber.
Pilatos é esse, olha, não importa quem ele é. Mandem vocês, julguem vocês. Então, Pilatos não percebe que quando ele faz essa pergunta, ele está sendo acusado. Acusado de crucificar o Filho de Deus. Injustamente. Pastor, mas Jesus não tinha que morrer? Tinha, mas sai por quem? Por meio de quem veio a condenação. Jesus tinha que morrer para que se cumprisse a Escritura, mas isso não isenta Pilatos da sua culpa de não ligar para a inocência de Jesus. Isso não inocenta você e eu da nossa culpa de às vezes fazermos a nossa vontade e não ligarmos para o que Jesus fez por nós. A ponto de dizermos, tá, ele morreu, mas eu não pedi. Eu sei me virar. Já contei aqui a história do homem, né, que vai atravessar o trilho do trem e prende o pé embaixo do trilho, entre os dormentes, aquela madeira, que toco na católica que fica embaixo do trilho. E ele está muito calmo, tentando puxar o pé não vem, mas ele está tranquilo. Até que ele começa a ver que o trilho começa a tremer. Aí diz, não é possível que bem agora está vindo um trem, né? Aí começa a puxar o pé não sai, de repente ele vê o trem vindo. E quando ele vê se aproximar, ele diz, rapaz, o pé não sai. E eu não consigo me livrar daqui. E ele diz, Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu paro de fumar e de beber. Mas me ajuda. E ele tenta com todo esforço, o pé não sai, o trem se aproxima e ele diz, Deus, se o Senhor me ajudar, eu paro de fumar e beber e de trair a minha mulher. Me ajuda. E o pé não sai. Ele diz, Deus, se o Senhor me ajudar, eu paro de fumar, beber, trair minha mulher e paro também de desviar dinheiro da empresa. E quando o trem está bem perto, ele está no desespero, o pé sai. Aí ele olha para o céu e diz, não precisa mais, Deus, eu consegui sozinho. Muito obrigado. A maioria vive assim. Quando acontece, ele diz, não precisa mais da sua ajuda, Senhor, eu consegui. Ou seja, não importa o que Jesus fez. Pilatos é esse. Agora, veja como entendeu o ladrão da cruz. Ele viu que a razão de Jesus ser condenado era quem? Ele. Porque ele olha para o ladrão do outro lado que está mandando Jesus descer e salvar os dois, junto, caso fosse Deus, e ele diz, você não teme a Deus, nem estando debaixo da mesma condenação que ele. E eu e você estamos aqui porque os nossos atos merecem isso, mas ele nenhum mal fez. O que ele entende na cruz, sem Jesus fazer pergunta nenhuma? Eu sou a acusação dele. Se alguém perguntar, por que você está morrendo? A resposta é, por ele e pelo resto. A acusação contra Jesus é o meu e o teu pecado. Jesus não tinha uma acusação contra ele, nenhuma. Ele assumiu as nossas, e nós tínhamos quantas? Incontáveis acusações. Incontáveis acusações. Não temos? Eu acabei de perguntar se você tem um pecado que você não gosta de lembrar, e eu só falei de um. Mas quantas vezes você está quieto no seu canto e você lembra de quem você é? Quantas acusações você mesmo faz contra si mesmo? Todas essas foram cobradas em Jesus. E até aquelas que você já não lembra mais. E deixa eu te dizer uma coisa, até aquelas que você ainda vai cometer e ser acusado por ter feito, também já estão perdoadas nesse ato. O ladrão olha e diz, a acusação contra ele sou eu. Pilatos quer saber qual é a acusação, porque não se enxerga. O ladrão diz, não, a acusação sou eu. Percebe que parece que o ladrão está respondendo Pilatos? O acusador sou eu, porque eu estou aqui, porque eu mereço. Ele está aqui sem merecer. Ele está aqui por minha causa. Não é contra ele, é contra mim. Agora a pergunta é, por que ele está fazendo isso por mim? E a resposta é, graça. Não tem porquê. Não tem uma razão. Por que eu? Por que você? Nunca chegaremos nessa resposta. A única que a gente tem é o que não é. E o que não é, alguma coisa boa em mim. Isso eu sei que não foi. E por quê? Porque não tem nada bom em mim que vale a pena que um Deus morra por mim. Não tem. Até a minha mãe, que esteve comigo aqui agora esses dias, para morrer por mim vai ter que ter uma boa razão. E a minha mãe, que deu a luz a mim, até ela deve pensar e dizer, será que vale a pena? Ele já tem 47, vai fazer 40 anos, tá bom, já viveu bastante, né? Entende?
Eu estou dizendo isso para confrontar até o teu filho. Se você tiver que defendê-lo, não tenha dúvida. Um segundo de hesitação vai existir. Porque você quer se preservar. Esse é o nosso instinto. O chimpanzé, a mãe, quando é atacada, para não morrer, ela apresenta o filhote para o predador. Se o predador comer o filhote, ela foge. Leões, em tempo que não existe o que comer, comem os filhotes. E são animais, né? Mas nós, às vezes, nos parecemos com isso. É a graça que muda tudo isso. Esse preso foi salvo inteiramente pela graça de Deus. Porque na cruz ele entendeu que o culpado era ele. E não o culpado pelos seus próprios crimes apenas, que é o que ele diz. Nós estamos aqui porque merecemos. Mas ele é o culpado por crucificar o inocente. O inocente está morrendo do meu lado como se fosse um par meu. E eu não sou digno de ficar do lado desse homem nem aqui, nessa cruz. Porque ele não é culpado. O culpado sou só eu. Esse homem não merecia e não podia fazer mais nada que pudesse fazer com que ele obtesse a graça por mérito. Nunca fez de uma suposta sessão de boas obras para poder ser salvo. Não tinha feito nada e a partir de agora não tinha mais nada que pudesse fazer. Ele só podia obter por um favor. E foi o que ele encontrou aos 49 do segundo tempo. Favor. Crucificado ao lado de Jesus Cristo. Não teve mérito, teve graça. De modo, irmãos, que a revelação da graça do Evangelho tem que operar em nós de maneira primária a reação do nosso senso de culpa. Quando você é confrontado pelo Evangelho, a primeira reação sua é sentir-se culpado. Se não for assim, não é o Evangelho que te pregaram. Esse é o problema de falar de Jesus hoje. Ninguém quer falar que as pessoas são ruins. Diz, olha, você é bom, só está mal orientado. Então nós temos um guru, Jesus Cristo, que pode reorganizar a sua vida e te dar um destino, um propósito, um escambau. O destino é o inferno e o propósito é a condenação eterna. Isso é que todo mundo merece. O que ele faz não é reorganizar, o que ele faz é ressuscitar mortos em pecados. Por isso ele salva assassinos. Por isso ele salva mentirosos. Por isso ele salva promíscuos. Por isso ele salva depravados. Por isso ele salva ladrões. Por isso ele salva nós. Que é graça. Qual é o sinal que o Evangelho operou em nós a sua verdade? É o nosso senso de culpa, de insignificância diante disso. É você olhar e cantar: a Deus pertence a salvação. E olhar para você e dizer: por que eu? Jesus, nem eu suporto a mim mesmo. Tem hora que eu queria tirar essa roupa de eu e sair de mim, porque nem eu me aguento. E o Senhor vai numa cruz e morre por isso aqui. Isso é graça. Pilatos está de frente com a graça e diz: qual é a acusação? Leve isso para lá. Morreu? Morreu por quem? Eu não pedi. Eu estou bem, eu estou confortável. O ladrão diz o quê? O culpado sou eu. A acusação sou eu. Ele está morrendo por mim. Eu sou a acusação contra ele. Contra ele não pesa nenhuma acusação, a não ser eu. Agora, por que ele está morrendo por mim? Graça. Favor. Aí a segunda pergunta de Pilatos. Tu és o rei dos judeus? Essa é a segunda pergunta que ele faz. E essa ele já faz para Jesus. Verso 33 do capítulo 18 de João. Ele diz: então Pilatos retornou ao palácio, chamou Jesus e perguntou: tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: tu perguntas isso por iniciativa própria? Ou foram os outros que te falaram a meu respeito? Pilatos prosseguiu: acaso sou eu judeu? O teu povo e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Aí Jesus responde: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos, os discípulos e aqueles que seguiam Jesus, os convertidos, lutariam para que eu não fosse entregue. Se eu fosse um rei da terra, eu estava com um mini exército,
Podia todo mundo morrer, mas se eu fosse um rei, eles iam me defender, se o meu reino fosse daqui. Mas eles deixaram que me prendessem. Então está claro que o meu reino não é daqui. Né? É isso que Jesus responde. E o que move Pilatos a fazer essa pergunta? Tu és o rei dos judeus? Porque essa é a acusação, né? Ele se diz nosso rei. E aí eles jogam até para César, ó. Tem um homem se dizendo rei aí, e você sabe que César não gosta de outro rei, né? Então vai dar problema com César. É melhor você ver esse caso. Aliás, é isso que faz com que Pilatos leve Jesus para ser interrogado, porque isso não pode chegar em César, senão a cabeça dele também vai embora, porque é mais um rolo no lugar. Ele vai ser mandado embora. E você sabe que ser mandado embora lá não é demissão. Ser mandado embora é ser mandado embora dessa vida. Né? Então por isso que ele precisa saber se tem alguém querendo tomar o trono de Roma. Então ele pergunta, tu és o rei dos judeus? Eles estão dizendo. Aí a resposta de Jesus é, você pergunta isso porque você está procurando um rei para você? Ou porque alguém te disse? Por informação alheia. Você tem interesse de saber quem eu sou? Ou você só está curioso com o que os outros estão falando? A resposta dele é, por acaso eu sou judeu? Você se diz rei dos judeus, eu não sou judeu, eu sou romano. Então não tem nada a ver com esse rolo de vocês. Eu quero saber se você é um rei. É só isso que eu quero saber, porque daí vai dar problema se você for. Aí nós vamos ter que resolver isso aqui, porque Júlio César não gosta disso. Aí Jesus repete, o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. Ou seja, mais uma vez Jesus tem que dizer que o Messias não é o que o povo espera. Um camarada terreno com uma espada na mão para libertar todo mundo. Ele diz, o meu reino é muito maior do que isso. Eu conquisto corações, eu não conquisto espaço geográfico. O trono que eu sento não é o trono de Roma, mas é o coração da minha igreja. O coração daqueles a quem eu salvo, do meu reino. Eu sou o rei, mas o meu reino não é daqui. Né? E o que a gente percebe em Pilatos? Que Pilatos só tem uma preocupação. Tirarem o governo dele. Não é? A única preocupação dele é permanecer no poder. E se Jesus é rei, corre o risco de Pilatos não ter mais o conforto de ser um governador. Porque na troca de um rei, troca-se tudo. Ele diz, não, tá? E se você for rei, está em risco o meu conforto. O meu poder é a minha autoridade. Sabe por que às vezes a gente nega Jesus como Senhor da nossa vida? Porque o nosso reininho fica ameaçado. Que quando Jesus entra, ele toma as regras da situação. Você não é mais rei. Você não é mais dono da tua história. Aí a gente não gosta, porque a gente gosta de estar no controle. Não é? Sou eu que mando nesse negócio. Não é isso que a gente gosta? Quem manda aqui sou eu. Aí Jesus vem e diz não. Aí a gente resiste, porque a gente não quer ninguém ameaçando a nossa liderança, o nosso controle. Por isso que ele pergunta. Eu não estou preocupado se você é ou não quero saber de onde é o teu reino e eu não sou teu súdito. Mas se mexer com a minha posição, aí nós precisamos descobrir, porque isso não pode acontecer. O condenado, veja, nunca teve um senhor. Nunca ninguém mandou nesse sujeito, porque ele sempre fez o que quis. E tudo que ele quis levou ele a uma cruz. E quem era crucificado numa cruz, você sabe, eram os crimes hediondos. Porque a cruz não tinha só a crucificação, era uma liturgia de vergonha. Para que quem estivesse pretendendo cometer um crime igual, não fizesse, vendo o tamanho da vergonha que era ser crucificado. E o tamanho da dor que era ser crucificado. Era como se fosse a pior pena de morte. Para dar exemplo. Certo? Era só para quem nunca foi controlado. Como quem diz, o único jeito de controlar você é te matando. Então esse homem nunca teve um senhor, nunca teve um rei, nunca ninguém puxou a rédea dele, nunca ninguém disse não para ele, e quando disseram, simplesmente ele matou. Ele destruiu a vida. Porque ele era alguém, dono de si mesmo, voltado ao pecado. Nunca teve o Senhor, sempre fez a própria vontade, e a sua vontade o levou a uma cruz. Agora, quando ele vê esse reino transcendental de alguém morrendo sem culpa, aquilo mostrou a realidade da cruz dele. O que ele viu? Eu não tenho poder. Se eu tivesse, eu não estaria nessa cruz. Se eu fosse quem sempre eu achei que eu era, não teria terminado assim. Então quer dizer que eu nunca tive poder nenhum. Ele, pelo contrário, tem o poder de descer daqui e matar todo mundo num sopro e decide estar aqui por amor.
Enquanto eu achei que era rei e dono de tudo e mandava em tudo, terminou aqui e eu não posso sair daqui e me pegaram, ou seja, não mando em tudo, tem gente mais poderosa que eu, inclusive, está tirando a minha vida. Esse aqui que tem o poder de não estar aqui, decide estar. Consegue entender isso? A substituição de Jesus por nós. O fim inevitável nosso é o inferno. Não importa o quão poderoso você seja, se não viver o evangelho e negar a Cristo, é para lá que vai. E Jesus, sendo aquele que nunca pecou, decide entrar no inferno e nos tirar de lá. E tomar o nosso lugar numa cruz. Esse homem olha e vê Jesus o que então? Um rei. Ele nunca teve um senhor. Mas no finalzinho ele encontrou um. Jesus. E o que ele diz? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Enquanto outros dizem, tu és rei, não que eu esteja preocupado com a resposta. Não estou nem aí. Mas se for, nós vamos ter que resolver que rei compete comigo e eu não quero competição. O outro diz o quê? Quando o senhor entrar no teu reino, tem um lugar para mim? Eu sou aquele que nunca tive um senhor. Que sempre abri mão que alguém mandasse em mim. Mas eu quero. Eu quero o Senhor agora. Se der tempo. E veja, gente, esse homem, como eu disse, ele se vê no fim da fila. Ele se vê na rabeira. Ele diz, olha, se tiver um tempo, lembra. Lembra do meu caso. Se der, né? Se sobrar, porque é tanta coisa, o senhor tem tanta gente que te amou, tanta gente que vai estar lá, que o senhor vai querer presentear, que o senhor vai querer... Então, se sobrar alguma coisa desse amor teu enorme para mim, coloca o meu nome lá. Gente, isso aqui, registrado na Escritura, é o que deve ser para nós diariamente. Você é salvo por essa fagulha de amor que para você é um oceano inteiro de amor. Se diz, pode dar um melhor para quem é bom. Se sobrar para mim, uma migalha é uma refeição. Para quem nunca teve nada, é como aquela mãe sírio-fenícia, não é? Que vem gritando atrás de Jesus, e ela não é do povo judeu, muito pelo contrário, é de um inimigo histórico de Israel. E ela vem gritando, tem misericórdia, os discípulos querem que ela vá embora, e ela vem, aí ela se ajoelha e diz, Senhor, salva minha filha. E Jesus diz o que para ela? Não é lícito tirar da boca do filho para dar para cachorro. Aí você diz, nossa, para que isso, Jesus? Jesus não está humilhando, Jesus está suscitando uma resposta da mulher para explicar para você e para mim quem a gente é. Que Jesus não é lícito tirar da boca dos filhos, os judeus, para dar para cachorro, vocês gentios. É isso que Jesus está falando. E ela diz, e quem disse que eu quero a refeição inteira? Cachorro come da migalha que cai da mesa. Ela disse, eu não estou pedindo para sentar na mesa, eu estou pedindo para poder comer o que cai no chão. Porque o que cai no chão é uma refeição para mim. É isso que ela diz. Eu não quero tudo. Eu quero mim. Se sobrar. É isso que ela fala. Esse ladrão diz a mesma coisa. E às vezes a gente não percebe que a gente é salvo por essa fagulha, gente. Que não precisou ser muito. Foi pouco, mas foi suficiente. Mudou a tua vida. Mudou a tua vida inteira. E hoje você tem o Cristo todo, porque você crê. Tem o Cristo inteiro. Esse homem diz, lembra-te de mim. Eu quero ser cidadão desse reino, nem que seja para ser mendigo no reino. Porque mendigo no reino de Deus vive melhor do que um rei aqui. É isso que ele está falando. E a resposta de Jesus não pode ser outra. Rapaz, se puder contar, conta os segundos. Já, já, você vai estar caminhando comigo onde eu estiver. É um reino que é dado. É um rei que é dado. Ah, gente.
E o povo quer estrutura, o povo quer luz negra, o povo quer não sei o quê, e não quer Jesus. Troca tudo isso numa estrutura com cara de Jesus, sem ter Jesus lá dentro. O Evangelho está aqui explícito. Pilatos mostrando quem é aquele que quer Jesus só para julgar, só para saber alguma coisa, e aqui o homem entrega. E a última pergunta para a gente logo para o fim, senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Pilatos pergunta: o que é a verdade? Para Jesus. O texto continua, e no verso 37 do capítulo 18, Pilatos pergunta: então tu és um rei? Gente, quando ele diz isso, parece que Pilatos não tem dúvida que Jesus é rei, né? Ele chama Jesus de rei um monte de vezes, ele só não acredita nisso. Mas parece que isso está gritando dentro dele, mas não sai a confissão. Porque parece que ele não tem dúvidas. Ele chama Jesus de rei 4 vezes no relato que a gente leu, e por fim ainda escreve isso na placa, que identifica o crime. Rei! Parece que o Espírito está o tempo todo mostrando: camarada, olha o que você está fazendo. Ele é rei. Parece que ele não tem dúvida. Ele só não quer acreditar. E essa é a segunda pergunta sobre esse reinado de Jesus que Pilatos faz. Ao que Jesus responde: olha, eu nasci e vim ao mundo para isso. Eu nasci rei e vim ao mundo para isso. E todo mundo que compreende a verdade, essa verdade a qual que eu sou um rei de um reino que não é daqui, esse ouve a minha voz. Quando o evangelho é revelado, a gente encontra esse rei que não é daqui. Esse reino que não é daqui, mas que está aqui, porque habita em nós. O poder de Deus em nós para confessar os nossos pecados e para seguir ele e confessá-lo como rei. Aí quando Jesus diz que todo o que compreende essa verdade, ou seja, que eu sou um rei, que meu reino não é daqui, aí ele diz: o que é a verdade? Pilatos é o tal do relativista, né? Ele olha para Jesus e filosoficamente ele diz: o que é a verdade, rapaz? A verdade para você é uma, para mim é outra, a verdade é relativa. O que é verdade para você, para mim pode ser mentira, o que é verdade para mim, para você pode ser mentira, vice-versa. Então não existe verdade, já que tudo pode ser verdade. Quando não tem uma verdade absoluta, é tudo mentira. Porque se o que eu penso é verdade, o que você pensa também é verdade, logo as duas coisas não são verdade. Porque a verdade tem que ser uma só. Não é assim que funciona? Já viram aquela tirinha de rede social? Uma vez eu uma confusão com isso, colocando na internet a minha opinião. De um lado está um sujeito, tem um número assim no chão, que é o 6, de cá. Aí ele está aqui, do lado de lá, ele vê um 9. Aí estão de cada lado, eles ficam brigando: é um 6, é um 9. Aí alguém me diz: viu? Depende do ponto de vista. Então respeite os pontos de vista. Eu digo: é. Então tá bom. Vai na rescisão de contrato, assina um contrato que lá no papel está dizendo que você recebeu 9 mil. Mas o patrão está do lado de lá, ele vê um 6. Aí ele chega lá: tô te pagando 6 mil. Você diz: não, assinei 9. Alguém está mentindo. Porque o 6 e o 9 não são o mesmo número. Eles são diferentes. Então, quer dizer, alguém vai ter que definir o que é verdade, não vai? É isso, você tem direito à própria opinião, mas você não tem direito aos próprios fatos. A gente tem direito a opiniões a respeito da verdade, mas a gente não tem direito à própria verdade, porque a verdade ela é o que ela é. Então, quando ele diz o que é a verdade, ele está interessado no que é a verdade? Jesus é? Não. Ele não está nem aí para o que é verdade. É o problema desse mundo, o relativismo. Tudo é verdade. E quando tudo é verdade, é só um jeito de dizer que nada é verdade. Então, tem uma verdade absoluta, pastor, no mundo? Tem. Qual? Jesus. O parâmetro, a régua de medir, a trena, o nível de laser do Valmir, Jesus Cristo. Exato, não erra. Usou aqui na construção inteira. Não falha. Jesus é a régua, o nível, o sarrafo de Deus. Acima dele não há ninguém, abaixo dele todos. Ele é o que mede tudo. A verdade. E aí Pilatos não quer saber. Mais uma vez, Pilatos, o governador, não se enxerga ao ser confrontado pela graça. Está sendo julgado, achando que está julgando, está sendo reprovado. Agora, vejam o condenado. Ele vê em Jesus a verdade que ele nunca encontrou. Porque quem vive uma vida dissimulada, louca, largada, está buscando alguma coisa que preencha. Né? Está buscando uma verdade que resolva. Por isso que ora alguém é punk, ora alguém é hippie, ora alguém é reggae, porque ele está buscando uma tribo que ele se encaixe. Ele está buscando uma verdade que
vale a vida dele. Então o sujeito pisa em várias religiões e espiritualidades para tentar se encontrar, e aí quando ele não encontra, ele diz, eu acredito em tudo. Acreditar em tudo é só um jeito de não acreditar em nada. Esse homem é esse, procurando uma verdade a vida inteira. Até que ele é confrontado com a verdade ao cruz do lado. Jesus, o Deus levando o pecado dos homens, o rei que se fez servo e morreu pelos pecadores. Ele é confrontado pela verdade. E quando ele é confrontado e se rende, o que ele recebe? Ele recebe a verdade como benefício. Porque é o que Jesus diz para ele. Em verdade, te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse homem recebeu a verdade não contra ele, mas a favor dele. A verdade que ele sempre buscou e nunca encontrou, agora encontrou ele. Ele foi encontrado pela verdade. Pilatos confrontou a verdade e virou as costas. Esse homem recebeu a verdade quando a viu. Satisfez todo o coração dele. Jesus o convida para um paraíso. Para encerrar, o Evangelho da Graça anuncia essa verdade absoluta. Que Deus estava em Cristo se reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens o seu pecado. Essa é a verdade absoluta. Deparar com a verdade e não dar crédito à verdade é virar as costas à salvação e andar rumo à condenação. Foi o que Pilatos fez. Ao virar as costas para a verdade, ele caminhou rumo à sua própria condenação. A ironia é essa, que o próprio Pilatos assina a sua condenação, porque ele tem um encontro com a fonte da salvação, mas ao invés de lavar na fonte de salvação o seu coração, para tirar de si o peso de ser um flagrante diante de Deus, ele prefere apenas lavar as mãos. Porque quando ele volta e diz, não vi nesse homem crime algum, contudo, não tenho nada a ver com isso. Lavo minhas mãos. Para o condenado, por mais que tenha pagado as suas dívidas diante dos homens com a própria vida, porque ele não desceu da cruz, ele morreu, o seu coração, quando foi invadido pela graça, fez com que a sua pena fosse suspendida nos céus. Diante dos homens não teve como voltar atrás, mataram. Mas a sua pena foi cancelada no céu, porque ele confiou em Cristo. Os homens cobraram, Deus perdoou. E disse, da cruz você não vai descer, mas hoje você vai estar comigo no meu reino. Teve a pena cancelada nos céus. Isso porque não viu em Jesus um colega de sentença, mas viu em Jesus a graça salvadora levando a sua sentença e a sentença de todos aqueles que creem nessa crucificação e nessa ressurreição. O primeiro recebeu a graça no seu palácio e a interrogou. E vendo apenas o óbvio, isso é, não existe nele crime algum, não se enxergou na graça. Por isso, lavou as mãos, como quem diz, não vi em Jesus crime algum, mas muito menos em mim. Então pronto. Ele não tem crime, eu também não vejo crime em mim. O segundo, o ladrão, olhou para o terror da cruz do lado, Jesus crucificado, no cume do Monte Caveira, e viu na serenidade da graça irresistível o seu reflexo. No meio de um terror, de uma cena terrível, ele se enxergou. Você consegue perceber, gente, que no meio de uma condenação terrível que é a crucificação, esse homem ficou sereno? Esse homem enxergou um paraíso no meio de um terror, de homens cuspindo, chutando, batendo, soldados truculentos, mostrando o que acontece quando alguém faz alguma coisa contra Roma. Esse homem está vendo outra coisa, é outro filme que ele está enxergando. Por isso que às vezes você vai num culto e está todo mundo parece que de um jeito, de outro, e você diz, será que ninguém está sentindo isso? Parece que você está fora da realidade. Às vezes está trabalhando, você só tem que fazer o teu serviço, mas você é invadido por uma graça de Deus e você faz o negócio chorando e não sabe explicar por quê. Por isso você até se esconde para ninguém perguntar por que você está daquele jeito. É um negócio que te invade, é um negócio inexplicável. Não é? Então, que você deixar levar, você perde a concentração, você faz besteira. Então você tem que parar. Você tem que parar e falar, calma. Tá bom, Jesus? Eu entendi que o senhor está aqui. Agora, esse homem aqui está num cenário terrível e o que ele enxerga é outra coisa. É a salvação, é a graça de Deus. E o que esse homem vê no seu reflexo? A sua culpa pendurando Jesus Cristo, mas também sendo pendurada por Jesus Cristo. Ele é a acusação
Mas ele, como culpado, também está morrendo em Jesus e recebendo perdão. É isso que ele vê. Por isso, esse homem não lava as mãos. Ele submerge o coração. Eu estou aqui porque eu mereço. Ele é justo e não fez nada. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Possibilitando a ele, assim, assumir a cruz dele, para sair sem mérito nenhum na cruz de Cristo, na cruz do lado. Com sua alma alcançada numa graça e num favor que não tem como explicar. Em Jesus Cristo, gente, o amor de Deus pelo homem pecador se mostrou tão suficiente, incondicional e real, que até o coração mais embrutecido, mais duro, pode ser vencido por essa graça. Por isso, continue pregando, evangelizando e falando, e não importa a resposta que você tenha, não importa quão grossos sejam contigo, não importa que pareça que é impossível que aquela pessoa se renda, não tem coração. A hora que a graça pega, vira um cordeiro. Vira um gatinho. Pregue o evangelho. Porque a graça revelada nesse amor é de fato irresistível. É impossível resistir à graça de Deus. Você diz, pastor, mas fizeram apelos inúmeros e eu não quis. Exatamente. A graça pode ser resistida até quando ela deixa de ser resistida. As pessoas podem resistir à graça até o dia que Deus diz, acabou. Foi assim com Paulo, foi assim com Jonas. Você pode brincar até a hora que eu dizer, chega. Não é? A graça é irresistível. Ela salva quem quer. De maneira que, assim como não existem ambientes propícios para que a salvação aconteça, também não existem lugares improváveis que a impeçam de acontecer. Pode ser num culto como esse, pode ser em cima do Monte Caveira. A graça se manifesta. Coloque-se de pé, por gentileza.